Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Temos 3 matérias hoje de grande importância. Em Roma, progressistas renovam o malfadado e herético Pacto das Catacumbas. Por outro lado, jovens católicos jogam no Rio Tibre, o Rio de Roma, imagens de ídolos da Pachamama, da Mãe Terra, que foram usados em igrejas católicas. Em Aparecida, católicos convidam para que se reze o terço no próximo domingo, pedindo que sejam condenados os erros do documento preparatório do Sínodo da Amazônia. Tudo isto com imagens nós veremos nesse vídeo daqui a pouco. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça agora mesmo. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, ao lado da descrição, há um botão para a pessoa se inscrever e do lado dele um sino que deve ser ativado para receber as últimas notícias desse canal. O Instituto Plínio Correia de Oliveira é composto por católicos praticantes. Entretanto, para a tristeza nossa, é preciso dizer que a situação da Igreja nunca, na sua história, foi tão grave. Os progressistas estão tomando atitudes cada vez mais radicais para levar adiante um projeto de uma nova igreja, para uma nova sociedade, para um novo mundo. Um mundo em que a visão católica, hierárquica, anti-igualitária não tenha mais lugar. A visão da igreja tradicional, aquela igreja com seus símbolos, aquela igreja que sabia, através da caridade, converter os homens para Deus e não fazer uma espécie de religião ecumênica entre todos eles, como se Deus estivesse nos homens, misturado no meio deles, e não fosse um Deus pessoal, transcendente, a quem nós devemos servir e amar durante toda a eternidade. Infelizmente, essa nova visão que foi crescendo dentro da igreja como consequência de um processo revolucionário que o Dr. Plínio tratou magistralmente em seu livro Revolução e Contra-Revolução. Na descrição desse vídeo haverá um link para a pessoa poder fazer o download desse livro, em que ele trata desde a Idade Média até nossos dias esse processo de descristianização da sociedade, que chegou hoje a um auge que vai se consubstanciando, vai tomando forma no Sínodo da Amazônia. Essa situação não é só grave, ela é calamitosa. Entretanto, ao mesmo tempo, nunca houve uma reação tão clara e tão dispersa por todo o orbe como hoje em dia. Católicos no mundo inteiro estão se unindo, estão pedindo aos seus pastores que reajam, que tomem posição, que definam a doutrina da igreja como ela foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. A situação é grave, mas ao mesmo tempo é esperançosa. Foi por isso também que Nossa Senhora em Fátima nos deixou aquela promessa que anima a todos nós, quando ela disse, depois dos castigos que viriam sobre o mundo, depois da situação em que ela fala inclusive de martírios, no final ela afirma, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Nós temos a certeza desse triunfo dentro da Santa Igreja e por isso que esses jovens católicos que no mundo inteiro se unem contra o progressismo, eles o fazem com a certeza da vitória. Enquanto que os progressistas, na sua grande maioria, são velhos, começam a perder o empuxe, a igreja tradicional ressurge e começa novamente a pedir que a doutrina da igreja seja ensinada, não apenas dentro das igrejas, não apenas dentro dos colégios católicos, mas que ela seja levada a toda a sociedade. O laicismo, essa visão de que nós devemos ser neutros em relação à religião, cada vez mais fica minoritária no mundo católico. Vejam agora o que aconteceu em Roma a respeito desses ídolos que foram colocados em igrejas católicas. O ídolo da Pachamama, que representa a Mãe Terra, que é cultuada por alguns indígenas e por alguns pagãos como se fosse Deus. Alguns católicos entraram dentro dessa igreja, que era uma delas, onde foi feita uma cerimônia, que era uma cerimônia, no fundo, pagã, dentro de uma igreja católica dedicada ao culto de Deus. Aqui estão alguns objetos que foram usados nessa cerimônia, entre eles
está o ídolo que depois foi jogado ao mar. Aqui estão, desculpe, não ao mar, ao rio Tibre. Aqui estão esses 3 ídolos, são 3 imagens da Pachamama, essa deusa da terra, essa mãe terra. Aqui está a imagem dela sendo jogada no rio. Foram 4 imagens, portanto, eles colocaram mais 3 ali em cima e a jogaram no rio. Vejam aqui a imagem. Foram todas para o fundo do rio como deveriam ir. Inúmeros católicos, no início da igreja, morreram porque se negaram a colocar incenso aos deuses. Passados 21 séculos, 2000 anos daqueles fatos, padres católicos, bispos católicos colocam esses ídolos dentro da igreja católica. Mas não ficou só nisso. Há poucos dias atrás, alguns bispos resolveram renovar o Pacto das Catacumbas. O Pacto das Catacumbas foi uma união de bispos progressistas da teologia da libertação, entre eles, no Brasil, Dom Helder Câmara, considerado arcebispo vermelho. Esses bispos, no final do Concílio Vaticano II, fizeram um pacto em defesa dos pobres, entre aspas. Entre aspas, porque eles não defendiam os pobres, eles defendiam a miséria. A miséria que existe em Cuba, que existe hoje na Venezuela e que já existia naquela época na Rússia. Entretanto, por causa de uma concepção marxista, eles queriam mudar a face da igreja. Como hoje, esses mesmos que defendem o Instrumento Labores, esse documento preparatório do Sínodo, querem fazer uma nova face da igreja, agora que no lugar dos pobres está a ecologia. Vejam a notícia sobre a renovação desse Pacto das Catacumbas. O site do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira publica o artigo sobre o novo Pacto das Catacumbas, que é um pacto com as esquerdas. Além disso, há várias informações na internet. Essa aqui, por exemplo, é a própria agência oficiosa do Vaticano, Vatican News. Grupo de padres sinodais renova o Pacto das Catacumbas. Seguindo passos de alguns padres conciliares, em 1965, um grupo de participantes do Sínodo sobre a Amazônia foi às catacumbas de Domitila para reafirmar a opção preferencial pelos pobres. É o mesmo discurso de 65, dessa ideia de uma luta de classes entre os mais ricos e os mais pobres, no fundo que vai levando também a luta entre as raças, a luta entre os sexos, a luta agora do homem com a natureza, do capitalismo contra a ecologia, da indústria contra a vida animal e assim por diante. O progresso é o grande vilão, como antes eram os ricos. Essa visão que eles têm da igreja é o contrário do que os cristãos tinham nas catacumbas em Roma. Esse pacto das catacumbas é diametralmente oposto àquilo que se passou nessas catacumbas de Santa Domitila, em Roma, onde os cristãos perseguidos se recusavam a adorar os ídolos e por isso eram perseguidos e eram martirizados. Por isso rezavam em segredo. Hoje, ao contrário, eles têm os ventos da moda, o apoio da imprensa e usam as catacumbas para tentar dar algum tipo de legitimidade àquilo que é o oposto do que os cristãos defendiam nas catacumbas. Vejam essa imagem que já foi passada aqui no canal do YouTube de uma cerimônia para Pachamama. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Aqui está a Pachamama sendo carregada por prelados católicos num evento do Sínodo da Amazônia. Essa é a igreja do Sínodo da Amazônia. É para lá que esses bispos progressistas querem levar os católicos. Mas esses bispos não representam a igreja. E é por isso que católicos no mundo inteiro têm se reunido, têm começado a atuar, pedindo aos seus pastores que também reajam. Essas imagens que nós vimos desses ídolos sendo jogados ao rio Tibre são um indicativo disso.
Além disso, aqui em São Paulo, aqueles jovens que deram entrevista a esse canal e que tentaram, dentro da catedral, portar cartazes de Santo Atanásio, um evento interreligioso que havia sido montado com apoio do Cardeal de São Paulo, que havia sido montado na Catedral da Sé para defender o Sínodo da Amazônia, com inclusive faixas de Lula livre, ainda que o cardeal diga que essas faixas não foram autorizadas por ele, essas faixas lá estavam e não foram retiradas. Quem quase foi expulso da catedral eram esses jovens. Se você ainda não viu essa entrevista, ao final desse vídeo nós colocaremos o link para essa entrevista. Ela é escandalosa. É preciso tomar conhecimento daquilo que se passou aqui em São Paulo, porque esse é um exemplo do que pode acontecer no resto do mundo. Essa igreja que está sendo defendida por padres que acham que é bonito se adaptar ao mundo ecológico, essa já não é uma igreja católica. Essa é uma heresia que entrou dentro da Santa Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo. E os fiéis devem prevalecer, permanecer na fé, como indica São Paulo. Vejam então aqui agora algumas imagens desses terços que esses jovens têm feito diante da catedral todos os domingos. E mandaram agora uma mensagem para o Instituto pedindo que fosse divulgado também um terço que eles vão rezar no Santuário Nacional de Aparecida. Estamos unidos para rezar pela Igreja, pelo povo de Deus. Recorremos a nossa Mãe Santíssima, para que embeleze nossos pedidos com seu amor maternal e os leve a Deus de maneira mais perfeita. A Santa Igreja Católica. Esses jovens, assim como tantos outros no Brasil e no mundo, eles decidiram se manter fiéis à igreja. Eles não romperam, eles não se revoltaram. Eles decidiram rezar e tomar atitudes que estão dentro da moral católica para pedir que seus pastores, e ao mesmo tempo para afirmar eles mesmos, o princípio de que a doutrina da igreja é sempre a mesma, ela não pode ser mudada. Não é a igreja que se adapta à Amazônia, é a Amazônia que deve se adaptar à igreja. Não é a igreja que deve se abrir para o mundo, é o mundo que deve receber o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E com esse espírito, eles convidam os católicos para que no próximo domingo estejam em Aparecida. Vejam aqui o cartaz que eles enviaram. Domingo, dia 27 de outubro, às 15 horas, local em frente ao Santuário de Nossa Senhora de Aparecida. Santo Terço, em súplica ao Papa Francisco para que condene os erros do instrumento Labores do Sínodo da Amazônia. Também em Belo Horizonte, católicos se reuniram em frente à catedral para rezar com a mesma intenção. Eles do combate, pobres no qual vosso escudo contra os embustes cilados do demônio. E aqui está o convite que eles fazem, católicos, atenção, Santo Terço pelo Sínodo da Amazônia, em súplica ao Santo Padre, o Papa Francisco, para que condene os erros presentes no instrumento Labores. Data 27/10, em Belo Horizonte, na parte exterior da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. Essa é uma atitude louvável. Aqueles que puderem estar presentes, que façam esse pequeno sacrifício de ir à Aparecida e rezem, sobretudo nesse momento que nós mais precisamos de oração, pelo futuro da Igreja, do Brasil e da civilização cristã. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos, deixe seus comentários, diga que gostou e, sobretudo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para poder receber as novas publicações. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!